nossa sociedade ainda é muito queirosiana, não? Eu acho que, infelizmente, o queirosianismo tornou-se, não é? Uma maneira de ser, não é? E que os acácios não são hoje apenas só os conselheiros ou aqueles que têm esse tipo de funções, ou realmente de papéis, não é? Eu creio que toda a gente se está candidatando, não é? Para representar esses papéis à sua maneira. É uma sociedade em permanente representação, salvo que a representação agora é geral, damos-la todos uns aos outros, não é? Toda a gente quer estar no palco, não é? Pelo menos os famosos 10 segundos para assegurar uma espécie de glória, não é? A mim o que me lembra mais o essa é a televisão. Ele tinha de ter em conta efetivamente a televisão. Até porque, bom, ela tornou-se avassaladora em todos os sítios, mas eu conheço poucos países onde a televisão não é, seja quase a totalidade do espaço público. Não é? A verdade é que até hoje ninguém substituiu essa carreira. Tinha esse dom, não é, de ver, não é, de sentir, de estar atento aos pormenores, não é? Esta leitura de que o real, o mais comezinho, aquilo que nos cerca, etc., é tão interessante, não é? Mais interessante que todas as espécies de sonhos ou de imaginações que nós podemos tecer sobre ele. Não é? Bom, e isso é uma revolução, não é? E isso é uma revolução. Os Maias, Afonso da Maia vê pela primeira vez o neto, Carlos da Maia. Afonso sentou-se lentamente na sua poltrona e acomodou o neto ao colo. Os olhos enchiam-se-lhe de uma bela luz de ternura. Parecia esquecer a agonia do filho, a vergonha doméstica. Agora só havia ali aquela facezinha tenra que se lhe babava nos braços. Ficou a olhá-lo muito tempo, como procurando nele os sinais da sua raça. Depois, tomou-lhe na sua as duas mãozinhas vermelhas que não largavam o guizo e, muito grave, como se a criança percebesse, disse-lhe: "Olha bem para mim. Eu sou o avô. É necessário amar o avô." E àquela forte voz, o pequeno, com efeito, abriu os seus lindos olhos para ele, sérios, de repente, muito fixos, sem medo das barbas grisalhas. Depois rompeu a pular-lhe nos braços, desprendeu a mãozinha e martelou-lhe furiosamente a cabeça com o guizo. Toda a face do velho sorria àquela viçosa alegria. Apertou-o ao seu largo peito muito tempo, pôs-lhe na face um beijo longo, consolado, enternecido, o seu primeiro beijo de avô. Depois, com todo o cuidado, foi colocá-lo nos braços da ama. Longos anos guardaram estas paragens o segredo do nascimento de José Maria Eça de Queiroz. Por muito tempo, certa foi apenas a data da ocorrência, 25 de novembro de 1845. Tudo o resto eram contradições, insinuações vagas. Um mistério que o próprio escritor se encarregou de perpetuar com esta frase definitiva sobre o assunto. Eu não tenho história. Sou como a República do Val de Andorra. E ponto final, porque o assunto não era de certo agradável. José Maria Eça de Queiroz nasceu bem perto desta praia da Póvoa de Varzim, numa casa mesmo no centro da cidade. Era aqui que viviam então uns parentes da mãe de Eça.
Tudo se passou no maior dos sigilos. Depois do nascimento, José Maria foi entregue a uma ama e levado para Vila do Conde. Tanto secretismo tem uma explicação. A mãe de Essa, Carolina Augusta Pereira Dessa, de 19 anos, oriunda de uma família aristocrática de Viana do Castelo, era solteira. Ficou grávida de José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz, um juiz de direito, e não se sabe bem porquê, não quis casar. Ela tinha um feitio, parece-me que muito difícil. E não ficou nada agradada com aquela aventura que teve com o juiz Queiroz. É razão para perguntarmos então porque é que a teve. Mas enfim, seja como for, não ficou agradada com isso, aquilo comprometeu-a e veio ter o seu filho clandestinamente à Póvoa, à casa de um parente que vivia na Praça do Almada. Pronto, e depois parece-me que fez muita resistência até a casar com o juiz Queiroz. Carolina Augusta e o juiz Queiroz casaram 4 anos depois, mas José Maria foi sempre criado longe dos pais. 5 dias depois do nascimento, Essa foi batizado na Igreja Matriz de Vila do Conde. O assento de batismo registou para sempre a razão que levou Essa a esconder a sua origem. Ele é dado como filho natural de José de Almeida de Teixeira de Queiroz e de mãe incógnita. A casa dos avós, em Verde Milho, perto de Aveiro, foi para Essa a primeira casa de família. E nem toda a cruel ironia do escritor chegaria para descrever o estado de degradação a que o imóvel chegou. O interior imundo já serviu de moagem, de carpintaria, de armazém de vinhos e de gás, e o jardim não passa hoje de um monte de silvas. Essa viveu aqui até aos 10 anos com os avós paternos. Sobre a relação com o avô, o conselheiro Queiroz, Essa também não deixou nada escrito. Mas fica a suspeita de que o velho e aristocrático Afonso da Maia, o carinhoso avô de Carlos do célebre romance Os Maias, é o retrato idealizado deste avô de carne e osso. Raras vezes falou Essa da infância, mas muitas das personagens por ele criadas sofrem o seu destino. São entregues pelos pais biológicos a algum ente próximo que se encarrega da sua educação. Amaro Vieira, no Crime do Padre Amaro. Basílio de Brito, no Primo Basílio. Teodorico na Relíquia. Jacinto na Cidade e as Serras. Carlos da Maia, nos Maias, são apenas alguns exemplos. Há uma relação estreitíssima entre essa infância infeliz do Essa, que de resto devemos dizer que, embora tornando-o infeliz, lhe enriqueceu enormemente, não é verdade, o psiquismo, digamos assim, mas isso tem uma influência absolutamente direta em toda a história que ele vai fazer na ficção, não é? Sobre as crianças abandonadas, sobre o amor não realizado, não é verdade? Sobre as dificuldades da realização do amor. Enfim, tudo isto tem sido enormemente e aprofundadamente analisado, não é verdade? A partir exatamente dessa infância infeliz. Quando Essa nasceu, Portugal vivia em conflito há quase 2 décadas. Primeiro foram os confrontos entre absolutistas, liderados por Dom Miguel, e liberais apoiantes de Dom Pedro. A imposição da Carta Constitucional, depois do desembarque de Dom Pedro no Mindelo e a entrega do poder a Dona Maria, trouxe promessas de paz e prosperidade. Mas logo recomeçaram as lutas pelo poder entre forças constitucionais. Os seus representantes no Parlamento eram acusados de satisfazer os interesses dos partidos e clientelas em vez do bem público. Velhos liberais como Herculano e Garrett, animados em 1820 de grandes ideais, não escondiam o desencanto. Em 1846, rebenta no norte a revolta da Maria da Fonte. Seguem-se as guerras da Patuleia. Portugal só viria a ter paz a partir de 1851, quando o Duque de Saldanha liderou mais uma revolta no Porto. Chamou-lhe Regeneração. Constroem-se caminhos de ferro, pontes e estradas. A indústria e a agricultura modernizam-se. As cidades crescem. Lisboa, com o seu muito burguês passeio público, é o centro deste Portugal que se desenvolve segundo o modelo europeu. Mas a modernidade é apenas parcial. Os liberais, por um lado, são
democratas, querem a soberania da nação, são, eu diria, não católicos ou muito distanciados da Igreja Católica, mas, por outro lado, durante esse período de conflito que eles atravessaram na década de 30 e 40, chegaram à conclusão de que era preciso respeitar quer a monarquia, quer a Igreja Católica, para governar o país pacificamente. Portanto, o que marca a regeneração e esta época em que essa de Queiroz está a desenvolver é precisamente esta adaptação de uma elite revolucionária a um país. Isto é uma maneira conservadora dessa elite governar. Aos 10 anos, Essa vai para o Porto, onde os pais viviam, mas fica interno no Colégio da Lapa. Desses tempos, Essa guardará pelo menos uma boa recordação. É ali que ele trava a amizade com Ramalho Ortigão, o amigo de toda a vida. O Ramalho tinha muita influência no meu pai, muito, e ralhava com ele, não queria que ele fizesse isso ou fizesse aquilo. E o meu pai tem graça, respondia-lhe sempre, pelas cartas que a gente vê, mas creio que eu podia. Eram realmente muito amigos. O Conde de Abranhos, em defesa da sebenta. Tem alguns espíritos ávidos de inovação, ainda que no fundo, sinceramente afeiçoados aos princípios conservadores, sustentado que o sistema da sebenta, como na sua jovial linguagem lhe chama a mocidade estudiosa, é antiquado. Eu considero, porém, a sebenta como a mais admirável disciplina para os espíritos moços. O estudante, habituando-se durante 5 anos a decorar todas as noites, palavra a palavra, parágrafos que há 40 anos permanecem imutáveis, sem os criticar, sem os comentar, ganha o hábito salutar de aceitar sem discussão e com obediência as ideias preconcebidas, os princípios adotados, os dogmas provados, as instituições reconhecidas. Perde a funesta tendência, que tanto mal produz, de querer indagar a razão das coisas, examinar a verdade dos factos, perde, enfim, o funesto hábito de exercer o livre exame, que não serve senão para ir fazer um processo científico, venerando as instituições que são a base da sociedade. O livre exame é o princípio da revolução. Coimbra ocupa na vida e obra de Essa de Queiroz um lugar único. Com 16 anos, José Maria vem para aqui estudar Direito. A universidade que o recebe é, segundo o próprio Essa, uma madrasta amarga, carrancuda e rabugenta. Trata-se de uma instituição profundamente conservadora, onde o saber vem todo condensado em sebentas que os lentes decalcam de compêndios encomendados à França. Tal era a admirável disciplina para os espíritos moços de que falava o Conde de Abranhos. E para bem moldar os espíritos moços, o reitor Basílio de Sousa Pinto não hesitava em utilizar métodos autoritários e repressivos que, garante Essa, acabavam por ter um efeito contrário ao desejado. A universidade era com efeito uma grande escola de revolução e, pela experiência da sua tirania, aprendíamos a detestar todos os tiranos, a irmanar com todos os escravos. O nosso entusiasmo pela Polónia nascia de nos sentirmos oprimidos como ela por um czar de borla e capelo que se chamava Basílio. Essa era então ator no teatro académico e tinha um jeito nato para representar. Era alegre, muito alegre, conversador, fazia muitos gestos, como nós fazemos. O meu irmão António também os fazia. O meu irmão José fazia muito menos. Mas o António e eu fomos sempre muito exuberantes, digamos. E o meu pai era muito, o mais possível. Diziam que ele, quando conversava, que representava. Não sei, não é representa, é essas soirées lá em casa. Este Essa ator sentia-se mais próximo de uma outra Coimbra que ele próprio ajuda a mitificar. A Coimbra noturna, boémia e pitoresca, povoada de sonhos e de ideais.
Raras são as obras de Essa que não falam desta cidade fantástica, da Coimbra da Ponte Velha, talvez o mais doce, poético e encantado lugar da terra, onde os estudantes, às 3h04 da madrugada, berravam por Deus. Da Coimbra das tascas e dos quartinhos esconsos, onde se discutia metafísica. Da Coimbra do Penedo da Saudade, onde se vinha à noite olhar para a lua. Da Coimbra romântica, que cantava uns versinhos muito em voga. A galope, ó fantasia, plantemos uma tenda em cada estrela. E pairando sobre esta Coimbra encantada, animando-a, havia Antero de Quental. Essa conheceu-o uma noite na escadaria da Sé Nova a discursar rodeado de estudantes. Achou que estava ali um bardo dos tempos novos, despertando almas, anunciando verdades. 30 anos depois, descreveu assim esse momento. Destracei a capa, também me sentei num degrau, quase aos pés de Antero que improvisava, a escutar num enlevo como um discípulo. E para sempre assim me conservei na vida. A admiração de Essa por Antero era genuína, mas a diferença de personalidades era também enorme. O Antero quis convencer, é um moralista, não? O Essa de Queiroz é um moralista noutro sentido, é alguém que capta perfeitamente todos as hipocrisias do moralismo e da moral, tal como ela efetivamente se descrevia a si mesma ou se praticava, não é? Portanto, é alguém de uma grande suspeita em relação a essas grandes atitudes moralistas exemplares, não é? Antero vai liderar a grande polémica ideológica e literária da altura, a questão coimbrã. Influenciados pelas novas correntes literárias do segundo romantismo francês, Antero e os amigos defendem o culto da ideia por oposição ao culto da arte pela arte dos ultrarromânticos portugueses. Essa é um espectador passivo desta polémica, mas é na Coimbra do Choupal, saturada de melancolia, que participa dos largos entusiasmos europeus. A unificação de Itália por Garibaldi, o ódio a Napoleão III e a adoração por Victor Hugo. É também aqui que Essa toma contacto com o pensamento contemporâneo ocidental e faz a sua iniciação literária. Ele é tributário de importantes correntes românticas já relativamente evoluídas, se compararmos com o que tinha sido o romantismo português da primeira metade do século. Neste caso, um romantismo que vinha de Baudelaire e de Heine e até de Edgar Poe e mesmo de um certo Flaubert, quer dizer, é um jovem escritor que está aberto a correntes literárias onde a imaginação, o sonho, a fantasia, mesmo o satanismo têm importância. A carreira literária de Essa inicia-se em 1866 em Lisboa. Essa tem 21 anos e pela primeira vez vive com os pais e os irmãos que residem na altura em pleno coração da capital. É nesta casa do Rocio que ele começa a escrever para a Gazeta de Portugal, fantasiosos folhetins cheios de metáforas e de imagens imprevistas numa prosa artística nova em Portugal. No seu quarto, sobre o Nicola, Essa cria mundos poéticos onde a natureza toda poderosa tem uma alma, onde as nuvens são divindades, as árvores contam histórias da floresta e as ondas deixam o mar para namorarem moços formosos debaixo de plátanos. Essa nunca abandonará por completo este estilo, mas a sua vida sofre uma viragem quando se torna diretor do jornal da oposição de Évora. Foi na imprensa e designadamente no distrito de Évora, era Essa então um jovem escritor, que Essa de Queiroz de alguma forma aprendeu a olhar para o real e a ser romancista. E essa capacidade para estar atento ao real, que nele e ao escrever para a imprensa era uma obrigação, que lhe era ditada também pela necessidade de ganhar alguma coisa
com esse trabalho. Isso fez com que Essa de Queiroz constantemente fosse retirando temas, situações, figuras da vida que observava e, de certa forma, fez com que também, por outro lado, em muitos textos de imprensa, exercesse o seu talento de narrador. Mostrar a vida portuguesa tal como a observava foi o objetivo de uma outra incursão de Essa no jornalismo. O ano era o de 1871. Essa regressara a Lisboa e do seu poiso no Rossio via passar aquilo a que chamava o mundo oficial, constitucional, burguês, proprietário, doutrinário e grave, do qual disse não queria ser cúmplice. Por isso decidiu escrever com Ramalho Ortigão As Farpas, verdadeiro tratado sociológico do Portugal da regeneração. As Farpas são uma crítica feroz ao estado social, político, económico, moral e cultural da nação. O objetivo das Farpas era, mais do que pintar a sociedade tal como, enfim, a sociedade podia ser vista por várias gente, era impor uma determinada visão da sociedade, era dizer, portanto, estão a ver aquele conselheiro, que é o grande orador, que toda a gente respeita e que vocês admiram muito pela sua sabedoria e prudência, ele de facto o que é um imbecil, um idiota, quer dizer, não sabe nada, e a maneira de chegar aí é, portanto, através da gozação, da chalaça. Essa movia-se então no chamado Grupo do Cenáculo, formado por jovens escritores que prolongaram em Lisboa o ambiente de Coimbra. O grupo reunia-se na Travessa do Guarda-Mor, hoje Rua do Grêmio Lusitano, em casa de Jaime Batalha Reis. Faziam também parte da tertúlia Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro e Teófilo Braga, entre outros. A figura tutelar do grupo era, mais uma vez, Santo Antero, como lhe chamava Essa. Na altura, sopravam da Europa ventos de revolução. A República fora proclamada em Espanha e em França. Em breve seria fundada a Comuna de Paris. Antero, regressado de uma viagem à Europa e Estados Unidos, aderira ao socialismo. Começou a organizar, com José Fontana, a primeira Internacional Socialista em Portugal e pôs Essa e Batalha Reis a ler em Perrodon. Tal como Perrodon, defensor de um socialismo ético e idealista, Essa acredita que a revolução é um processo contínuo e inevitável, fruto de uma mudança económica e social, e que essa mudança virá com a transformação moral e cultural do homem. O artista deve contribuir para a revolução mostrando a realidade. Outras influências estéticas e literárias empurram Essa para o realismo. Dá-se no interior do Essa de Queiroz, dá-se uma espécie de revolução, que eu suponho que será da leitura do Flaubert, da leitura do próprio Charles Baudelaire, etc. Esta leitura de que o real, o mais comezinho, aquilo que nos cerca, etc., é tão interessante, não é mais interessante que todas as espécies de sonhos ou de imaginações que nós podemos tecer sobre ele. Não é? Bom, e isso é uma revolução, não é? E isso é uma revolução. Essa de Queiroz quer fazer a revolução do realismo na literatura portuguesa. Os amigos querem alargá-la a toda a sociedade. Por isso organizam as conferências do Casino Lisbonense, caricaturadas aqui por Bordalo Pinheiro. O seu objetivo era ligar Portugal com o movimento moderno. Portanto, é um Portugal que eles sentem que não tem peso realmente na Europa, não é? E é isso que lhes dói. E Portugal realmente é um pequeno país e eles sofrem com esta. E sofrem também porquê? Sofrem em função da mitologia portuguesa anterior, que é ter sido uma nação que abriu os caminhos ao mundo, como nós dizemos na nossa mitologia, e continuamos a dizer, não é? Não temos mesmo outra música, nem outra canção, que ainda por cima é verdadeira, não é? E então eles sofriam com já o romantismo tinha sofrido com isso, o Garreta, nós não estávamos no tempo de Camões, estávamos no tempo do anti-Camões, não é? Só se podia cantar um anti-Camões, não é? Porque Camões só epopeias negativas e não positivas, não é? Bom, eles levam isso para o campo da história, para o campo da sociologia, para o campo da crítica política, não é? E fazem um retrato realmente arrasador do país, sobretudo na primeira fase, não é?
Essa proferiu a terceira conferência. Antes do início da sexta, o governo encerrou o casino com o argumento de que os conferencistas atacavam a religião e as instituições políticas do Estado. O crime do Padre Amaro Vieira, no seminário. Na cela havia uma imagem da Virgem coroada de estrelas, pousada sobre a esfera, com o olhar errante pela luz imortal, calcando aos pés a serpente. Amaro voltava-se para ela como para um refúgio. Rezava-lhe a Salve Rainha. Mas ficando a contemplar a litografia, esquecia a santidade da Virgem. Via apenas diante de si uma linda moça loura. Amava-a, suspirava, despindo-se, olhava-a de revés lubricamente. E mesmo a sua curiosidade ousava erguer as pregas castas da túnica azul da imagem e supor formas, redondezas, uma carne branca. Julgava então ver os olhos do tentador luzir na escuridão do quarto. Aspergia a cama de água benta, mas não se atrevia a revelar estes delírios no confessionário ao domingo. Leiria é o palco do primeiro romance de Essa, O Crime do Padre Amaro. O escritor, então um jovem advogado, foi nomeado administrador deste concelho no ano de 1870. Veio viver para a zona antiga da cidade, numa rua estreita como uma fenda e triste como o destino de um monge. Desta casa, Essa observa uma leiria provinciana com a sua pequena burguesia, formada por pequenos proprietários e funcionários de vidas medíocres e sórdidas, mas cheios de veleidades literárias. E quem controla este pequeno mundo provinciano é a oligarquia católica local, muito bem relacionada com o poder central em Lisboa. Este o quadro de uma certa sociedade portuguesa que Essa pretende retratar no Crime do Padre Amaro. A Igreja é simultaneamente algo que ainda tem um grande peso, porque tem uma ligação direta com as populações rurais e também com uma parte, enfim, das classes, sobretudo a parte feminina das classes médias. Por outro lado, há um país oficial, que é o país das secretarias de Estado, dos governos, do Parlamento, etc., que é um país muito desenvolto, muito, enfim, que não leva muito a sério aquelas... Isto é, aquela posição liberal de que a Igreja é boa para o povo, para as mulheres, para as crianças, para manter uma certa disciplina social. Portanto, o que o Essa de Queiroz vem dizer não é atacar o clericalismo. O que ele vem dizer é àqueles revolucionários liberais que estão a tentar manter as aparências da monarquia e da Igreja, acabem com isso. Vamos passar para uma outra fase. Quer dizer, sejam mais ousados. Essa ousa ir mais longe. Quer mostrar o atraso do país e a influência do meio no caráter dos indivíduos. A personagem central é Amaro Vieira, um menino órfão que cresce entre as saias das criadas de uma marquesa. Torna-se, por isso, fraco e dissimulado, defeitos que se vão acentuar no seminário. Apesar da falta de vocação, Amaro faz-se padre e vai para a sede de Leiria. Descobre então o enorme poder que tem ao seu alcance, o poder sobre as almas, sobretudo as femininas. Amaro usa esse poder para seduzir Amélia, uma bela morena de 23 anos, alta e forte, de sangue vivo. Com total submissão, Amélia entrega-se a Amaro e dele engravida, acabando por morrer de parto. A criança tem o mesmo destino depois de Amaro a entregar a uma tecedeira de anjos. Essa tem sido acusado de plágio de uma obra de Émile Zola, La Faute de l'Abbé Morret, só que esse livro não fora ainda publicado. Há, no entanto, semelhanças entre o Padre Amaro e outra obra de Zola. Há mais afinidades entre a temática e a história de La Conquête de Plassans, que é a conquista de uma pequena cidade por um padre. Há mais afinidades com esse romance do que com La Faute de l'Abbé Morret, cuja ação é bem diferente da ação do Crime do Padre Amaro. Mas diria que são afinidades suficientes para se chamar plágio? Não, isso de certeza que não.
Vamos ver, plágio é uma acusação muito grave e passa por uma semelhança muito clara de textos e não apenas de temas ou de personagens ou do que quer que seja. Essa escreveu 3 versões do romance. A primeira saiu na Revista Ocidental e foi muito criticada. Na segunda versão, com grandes alterações, as críticas mantiveram-se. O romance era demasiado naturalista. Essa segunda versão era muito cruel do ponto de vista da forma minuciosa como o escritor descrevia certos pormenores, às vezes até chocantes e mórbidos. Dou-lhe apenas 2 exemplos que ficaram famosos e que foram depois suprimidos na terceira versão. Um deles é o facto de, na segunda versão, o Padre Amaro cometer infanticídio. O Padre Amaro mata o seu próprio filho. Numa cena, aliás, com traços muito expressionistas, se quiser, muito sombrios também. Quando, no Crime de Padre Amaro, segundo episódio, Amélia, já morta, é amortalhada, há um daqueles funcionários que a vão amortalhar que crava um alfinete na carne da Amélia para prender o vestido. E isto é descrito, de facto, com uma minúcia que é repulsiva, ainda hoje, para nós. A obra chocou também pelo erotismo. São constantes os jogos de sedução e as transgressões, como a cena do seminário, quando Amaro julga ver as carnes brancas de Maria. As críticas não demovem essa de Queiroz. O crime do Padre Amaro é apenas uma amostra do que está para vir. O desejo e o prazer, num contexto de transgressão, vão atravessar toda a sua obra. Não há nenhum domínio do reservado, do proibido, que escapa ao olhar de essa. No Primo Basílio, tudo gira à volta do adultério de Luísa com o primo Basílio de Brito, que facilmente conquista esta burguesinha fútil e passiva. Mas é nos Maias que essa leva a transgressão erótica ao limite. Carlos inicia uma relação com Maria Eduarda, descobre que são irmãos e pratica o incesto conscientemente. Nos Maias, o incesto não é apenas um simples acontecimento da ordem de uma relação amorosa, não é? Não convencional ou proibida, não é? É igualmente uma crítica de fundo, não é? A todo o imaginário do Ocidente que vive, cristão e judaico, que vive da repulsa, naturalmente, e que constrói toda a sua cultura em função justamente desse tabu. Não é apenas uma erótica pura, não é? No sentido psicológico, não é? É uma erótica que tem um conteúdo cultural profundo. É uma crítica interna naquele lugar onde mais dói ou onde menos dói. O que importa, não é? Onde se sofre ou onde, efetivamente, se joga aquilo que há de essencial na relação, naquela altura, homem-mulher, não é? Na relação interhumana, na fundadora da sociedade. Não é? E ele tocando aí, não é? Toca praticamente em tudo mais, nada mais ficaria de pé. Os Maias, Carlos vê pela primeira vez Maria Eduarda. Entravam no peristilo do Hotel Central e, nesse momento, um cupê da companhia, chegando a largo trote da Rua do Arsenal, veio estacar à porta. Um esplêndido preto, já grisalho, de casaca e calção, correu logo à portinhola. De dentro, um rapaz muito magro, de barba muito negra, passou-lhe para os braços uma delicada cadelinha escocesa de pelos esgadelhados, finos como seda e cor de prata. Depois, apeando-se, indolente e poseur, ofereceu a mão a uma senhora alta, loura, com um meio véu muito apertado e muito escuro que realçava o esplendor da sua carnação ebúrnea. Kraft e Carlos afastaram-se. Ela passou diante deles com um passo de deusa, maravilhosamente bem feita, deixando atrás de si como uma claridade, um reflexo de cabelo de ouro e um aroma no ar. Trazia um casaco colante de veludo branco de Génova e um momento sobre as lajes do peristilo brilhou o verniz das suas botinas. O rapaz ao lado, esticado num fato de xadrezinho inglês, abria negligentemente um telegrama, o preto seguia, com a cadelinha nos braços, e no silêncio a voz de Kraft murmurou: "Très chic." O número 38 de Stoke Hill, em Stoke Bishop, nos arredores de Bristol, conserva ainda hoje a sua traça original.
Essa viveu aqui há mais de um século e foi aqui que iniciou uma nova fase da sua vida, a de homem casado e pai de família. Tinha, então, 46 anos. A noiva era Emília de Castro Pamplona, filha dos condes de Rezende, irmã de Manuel e Luís de Rezende, amigos de Essa desde o Colégio da Lapa. Terá sido em 1884, durante uma visita à Costa Nova com a Condessa de Rezende e as filhas, que Essa começou a interessar-se por Emília. A vida amorosa do escritor até então é quase um mistério. No entanto, há algumas cartas e fotografias de mulheres desconhecidas, 2 americanas, com as quais Essa terá namorado ao mesmo tempo, e uma francesa de Angers, indicam que ele teve aventuras, paixões e desilusões. 6 anos antes das célebres férias na Costa Nova, numa carta a Ramalho Ortigão, Essa queixara-se da sua viuvez da alma. Eu precisava de uma mulher serena, inteligente, com uma certa fortuna, não muita, de caráter firme, sob um caráter meigo, que me adotasse como se adota uma criança, me obrigasse a levantar a horas certas, me forçasse a ir para a cama a horas cristãs e não quando os outros almoçam, que me alimentasse com simplicidade e higiene. O casamento com Emília, 12 anos mais nova, não foi desinteressado. Essa teve problemas financeiros toda a vida. Gastava acima das suas posses e o casarão de Bristol é disso um exemplo. Nas participações de noivado aos amigos, o próprio Essa insinuou que fazia um casamento de conveniência e sem amor. Resta saber se estava a ser sincero. Ele faz participações em que a gente lê aquelas participações de casamento aos amigos íntimos e diz assim, mas este homem não gostava nada da mulher com quem vai casar. Mas tudo aquilo é uma dissimulação, tudo aquilo são figuras de estilo. E não compreender isso é entender muito mal o Essa de Queiroz. Porque também é inegável quem ler com atenção, não é preciso talvez muita atenção, mas quem ler a correspondência dele com a Emília de Castro vê imediatamente que o Essa é um pombo apaixonado do outro lado do Atlântico. Não tenho rigorosamente dúvida nenhuma em o afirmar. E teve uma É mesmo vida possível que Maria harmoniosa. Eduarda, a principal personagem feminina dos Maias, seja uma projeção de Emília. Quando casou, Essa estava a escrever Os Maias e Emília, tal como Maria Eduarda, era alta, aloirada e distinta. Esta é uma das poucas mulheres da obra de Essa que inspiram simpatia. De resto, só existem espanholas e meretrizes ou burguesinhas fúteis e passivas. Essa já foi mesmo acusado de misoginia, tal é o retrato que faz da mulher. É possível que também nesta questão tenha sofrido influências de Proudhon, para quem a mulher só podia ser dona de casa ou cortesã. Mas se é certo que em Portugal esse era ainda o estatuto da mulher, a verdade é que lá fora ganhava força o movimento sufragista e Essa ignorou. É, pois, possível que o seu preconceito esconda um outro problema mais íntimo, mais antigo. Os psicanalistas também podem dizer alguma coisa sobre isso, não é? A maneira como é que ele trata a mulher. Não só pela via proudhoniana, mas, enfim, por outras vias. Por outros preconceitos, por outros traumas, não é verdade? Por outras conscientes ou inconscientes vinganças, não é verdade? Não quero estar agora a entrar por campos psicanalíticos que são muito deslizantes, digamos assim. Vingança porque a mãe lhe fez, e ele vinga-se nas suas personagens, não é verdade? São coisas delicadas, mas que se merecem análise, como tudo que o Essa escreve, quer ficção, quer na biografia, merece análise e merece conotação, digamos assim. Fossem quais fossem as ideias de Essa sobre a mulher e as razões que o levaram a casar, a verdade é que a sua relação com Emília parece ter sido harmoniosa e o solteirão transformou-se num pai extremoso de 4 filhos. Queria sempre os 4 filhos à volta dele. Sempre, sempre, sempre. Portanto, nós éramos externos nos colégios para irmos almoçar e jantar com ele. E contava-nos histórias e mostrava-nos estampas.
do Dante. Oh, meu Deus, tínhamos o Inferno de Dante e eles contavam-nos essas histórias. E depois também Ulisses, eu sei lá, todas essas histórias de mitologia que ele nos contava. As Cruzadas também, história de Portugal. Contava-nos essas histórias. Nós éramos pequenos, evidentemente, mas gostávamos imenso. A família e um grupo restrito de amigos formavam um mundo dessa, um homem desconcertante, tão apagado em sociedade como exuberante na intimidade. Ele só se abria e só brilhava dentro de um círculo em que estivesse inteiramente à vontade, porque era de facto um tímido. Mas então é muito curioso, porque parece-me que é num hotel de Arcachon que ele escreve à mulher e que diz esta frase muito engraçada: eu, com a minha habitual timidez, ainda não consegui conviver com ninguém. Naquele simples ato de, olha, pode-me passar o sal e encetar uma conversa, digamos assim. Não, quer dizer, era de facto um tímido. Terá sido a timidez que impediu essa de cultivar amizades fora do seu círculo durante os 28 anos que viveu no estrangeiro como cônsul de Portugal. Foi, como sempre, a falta de dinheiro que o levou a procurar um emprego seguro no Estado. Em 1870 apresentou provas para cônsul e ficou em primeiro lugar no concurso. 2 anos depois, teve o seu primeiro posto, a capital de Cuba, Havana. Seguiram-se Newcastle e Bristol, em Inglaterra, e, por fim, Paris. Correspondência de Fradique Mendes, a impossibilidade da escrita, segundo Carlos Fradique Mendes. Rindo, perguntei àquele feroz e insatisfeito que prosa concebia ele, ideal e miraculosa, que merecesse ser escrita. E Fradique, emocionado, porque estas questões de forma desmanchavam a sua serenidade, balbuciou que queria em prosa alguma coisa de cristalino, de aveludado, de ondeante, de marmório, que só por si, plasticamente, realizasse uma absoluta beleza e que expressionalmente, como verbo, tudo pudesse traduzir, desde os mais fugidios tons de luz até os mais subtis estados de alma. Enfim, exclamei, uma prosa como não pode haver. Não, gritou Fradique, uma prosa como ainda não há. Depois ajuntou, concluindo, e como ainda a não há, é uma inutilidade escrever. Só se podem produzir formas sem beleza, e dentro dessas mesmas só cabe metade do que se queria exprimir, porque a outra metade não é redutível ao verbo. Tudo isto era talvez especioso e pueril, mas revelava o sentimento que mantivera mudo aquele superior espírito, possuído da sublime ambição de só produzir verdades absolutamente definitivas por meio de formas absolutamente belas. Eça de Queiroz era um escritor compulsivo. Nos seus curtos 35 anos de vida literária, produziu mais de 10 romances e novelas, vários deles com 2 e 3 versões, dezenas de contos, centenas de artigos, milhares de cartas que são, por vezes, verdadeiras peças literárias. Era um árduo trabalho, horas a fio, a escrever em pé, a esta secretária, uma réplica fiel da que usara Almeida Garrett. O processo criativo era longo e trabalhoso porque essa tinha a obsessão do estilo. Primeiro fazia um plano da obra, só depois passava à sua execução. Essa escrevia de um jato, emendava pouco e pontuava mal. Por fim, meticulosamente passava a limpo. Introduzia inúmeras correções até dar o trabalho como pronto. Nas próprias provas tipográficas, que também existem emendadas por essa, por vezes ele riscava uma página inteira e escrevia outra à margem e colava um pedaço de papel. Até às provas tipográficas, Eça de Queiroz corrigia os seus textos. E mais, a não ser num caso, sempre que Eça de Queiroz reeditou um romance em vida, ele introduziu alterações substanciais nesse romance. Portanto, mesmo já tendo sido o romance publicado, ele ainda não estava definitivamente acabado. Isto mostra que estamos perante um escritor, ao mesmo tempo, com uma grande capacidade para rapidamente captar imagens, situações, figuras, mas ao mesmo tempo um escritor que trabalha longamente até conseguir um estádio de perfeição que ele nunca acabava por atingir.
Essa tinha consciência da impossibilidade da perfeição. Nunca se dava por satisfeito. O meu pai, de resto, nunca estava satisfeito, porque eu lembro-me da minha mãe lhe perguntar sobre um livro que ele estava a fazer, que vinha e tinha saído, portanto tinha saído, devia ser a Ilustre Casa. Devia, mas não posso assegurar. E ele dizia, está péssimo, um horror, espero que ninguém leia. Aqueles bandidos, que eram sempre os editores, já se vê, coitados, aqueles bandidos arrancaram-me. Mas agora não me importa, já estou a pensar noutra coisa. Tal como o seu quase heterónimo Fradique Mendes, essa sabia que não era possível produzir verdades definitivas por meio de formas absolutamente belas. Mas, ao contrário de Fradique, essa publicou e muito, ironizando sempre com as limitações da criação literária. Como num teatro de marionetes, inventou personagens para nelas projetar os seus próprios fantasmas. Tal é o caso de Gonçalo, da Ilustre Casa de Ramires. Como Gonçalo Mendes Ramires não tinha propriamente talento, nem métier de escritor, o que é que ele faz? Vai ler livros de história de Portugal e crónicas antigas e vai ler, sobretudo, um poema de um tio que já tinha relatado aquela mesma história. E ele constrói a sua história sempre dialogando com estes vários textos e procurando conseguir alguma originalidade. Ora bem, há aqui um processo muito curioso de, se quiser, de autocrítica, de autorreflexão, extremamente hábil por parte de Eça de Queiroz, que de certa forma nos lança esta mensagem. A originalidade pura e dura, a originalidade radical, é um mito. Escreve-se sempre com a memória de outros textos. Com grande ironia e sentido de autocrítica, Eça faz da literatura um tema. Os seus romances estão povoados de escritores e poetas, cheios de pequenas e grandes ambições. Todos são ridículos, mas há uns mais ridículos do que outros. Ernestinho Ledesma, do Primo Basílio, interpretado aqui por Ribeirinho, consegue bater todos. Ele é o símbolo da vacuidade e futilidade dos meios literários de Lisboa. É uma maçada para quem ouvia. Desculpa, é um rascunho. A coisa ainda não está bem com todos os F's e R's. Ágata é a mulher. Isto aqui é a cena com o marido. Ele já sabe tudo. Mas mata-me por piedade. Antes da morte que ver com esse desprezo, o coração rasgado, fibra a fibra. Júlio, e não me rasgaste tu também o coração? Tiveste tu piedade? Não, retalhaste-me. Meu Deus, eu que a julgava pura, nessas horas em que arrebatados... Que pena, depois do chá. Lê-se depois do chá. Não vale a pena, prima Luísa. Eça não se ocupa apenas da criação. Interessa-o a literatura como fenómeno cultural. Ele considerava que o romantismo e, sobretudo, o ultrarromantismo tinham amolecido os caráteres e efeminado as almas, o que explicava a dificuldade de governar a democracia. Até porque os representantes dessa democracia eram também um produto do ambiente cultural. Já compôs o seu epitáfio, Sr. Conselheiro? Não quero, Sr. Zusarte. Da minha sepultura não quero elogios. Se os meus amigos, os meus patrícios, entenderem que eu fiz alguns serviços, têm outros meios para os comemorar. Lá tem a imprensa, o comunicado, a poesia mesmo. Por minha vontade, quero apenas, sob lápide lisa, em letras negras, o meu nome, com a minha designação de conselheiro, a data do meu nascimento e a data do meu óbito. Eu não me oponho, todavia, a que escrevam por baixo, em letras menores, parai por ele. Eça deixa de fora o mundo rural que ocupava grande parte da sociedade portuguesa. Os seus críticos apontam-lhe essa limitação de ter reduzido Portugal ao seu próprio universo pequenino e burguês. Trata-se, pois, de um microcosmos, mas é ele que conduz os destinos de Portugal e que, segundo Eça, impede o país de progredir.
E embora limitado no espaço, o mundo de Essa pode ser infinitamente percorrido e ainda hoje conserva todo o seu poder de sedução. Na verdade são já são coisas fotográficas, não é? Aquela leiria, não é? Pequena, que é uma coisa ininteressante em si, mas o que é interessante é o facto de ele achar interessante aquilo que não era interessante. E nós temos um retrato dessa leiria que nunca mais se apagará, que durará mais que os retratos das fotografias dos álbuns, não é? Aquela leiria pode ser percorrida indefinidamente, é objeto de, como se fosse uma realidade virtual, não é? Na qual nós podemos passar continuamente. Isso não existia realmente antes do Essa de Queiroz. Não é? Cidade e as Serras, Zé Fernandes descobre uma das maravilhas da civilização, o conferenciofone. Com curiosidade encostei o funil a esta minha confiada orelha, afeita à singeleza dos rumores da serra. E logo uma voz, muito mansa, mas muito decidida, aproveitando a minha curiosidade para me invadir e se apoderar do meu entendimento, sussurrou capciosamente. E assim, pela disposição dos cubos diabólicos, eu chego a verificar os espaços hipermágicos. Pulei com um berro. Oh, Jacinto, há aqui um homem? Está aqui um homem a falar dentro de uma caixa? O meu camarada, habituado aos prodígios, não se alvoroçou. É o conferenciofone. Exatamente como o teatrofone, somente aplicado às escolas e às conferências. Muito cómodo. Que diz o homem, Zé Fernandes? Eu considerava o cofre ainda esgazeado. Eu sei. Cubos diabólicos, espaços mágicos, toda a sorte de horrores. Senti dentro o sorriso superior de Jacinto. Ah, é o Coronel Dorchat. Lições de metafísica positiva sobre a quarta dimensão. Conjecturas. Uma maçada. Em 1888, Essa é nomeado cônsul em Paris, a capital da França, esse país de inteligência que tão profundamente influenciara a sua geração. No final do século XIX, Paris é ainda o símbolo da modernidade, ponto de partida e de chegada da cultura europeia, expoente máximo da civilização. E Essa, que tanto admirara a civilização, com C grande, começava já a olhá-la com muito ceticismo. Nos longos anos que vivera em Inglaterra, Essa impressionara-se com a sordidez e a miséria das classes pobres urbanas, em contraste com o luxo cada vez maior da burguesia industrial e mercantil. O desenvolvimento económico e tecnológico não era sinónimo de bem-estar e podia trazer outros perigos. Essa vai fazer a crítica do mundo moderno no seu último romance, A Cidade e as Serras. Situa uma parte da ação nos Campos Elíseos. Apresenta uma cidade ruidosa, agressiva, metálica, com todas as máquinas da civilização. Os conferenciofones e os teatrofones, os telégrafos e os telefones, cheios de campainhas, de botões, de molas, de tubos, cabos e fios. Depois há os livros, os papéis, as obrigações, os compromissos, porque é preciso acompanhar as novas teorias, correntes, doutrinas e análises. Enfim, porque é preciso ir com os tempos. Quando, sobretudo na Cidade e as Serras, Essa de Queiroz retrata o ambiente cultural de Paris do fim de século, ele deixa um retrato também algo caricatural da proliferação de ideologias, de correntes estéticas, etc., como se estivesse evidente, ou como se fosse cada vez mais evidente para Essa de Queiroz, que era redutor um escritor ficar retido num pensamento único que condicionaria de uma forma excessiva a sua escrita literária. Essa não se limita a recusar os dogmas e as escolas. Ele defende que o homem perdeu a capacidade de rir e tornou-se mais triste com a civilização que lhe complicou a vida. A alternativa é o regresso à natureza. Uma quinta junto ao Douro, a que Essa dá o nome de Tormes, é o palco escolhido para o reencontro do homem civilizado, o Jacinto da Cidade e as Serras, com a natureza.
Essa visitou pela primeira vez o local em 1892. A mulher acabara de herdar esta quinta que é hoje a sede da Fundação Essa de Queiroz. A casa mais parecia um celeiro, mas que importava o seu estado se a quinta era extremamente bela, com a sua terra tão fértil que nem quase necessitava de adubo. Tal como Jacinto, essa toma-se de encanto pelas águas, pelas sombras e pelos verdes de Tormes, com as suas árvores imensas e a sua vinha da qual se extrai um vinho seivoso, com mais alma, entrando mais na alma que muito poema ou livro santo. Por esta altura, essa, Ramalho Artigão, Oliveira Martins, Guerra Junqueiro e outros amigos tinham formado o grupo dos Vencidos da Vida. Era mais uma tertúlia de eminentes intelectuais que se reuniam para conversar e jantar no Grêmio Literário, no Tavares ou no Hotel Bragança. Essa chamou-lhe um grupo jantante e explicou que ser vencido da vida não dependia da realidade aparente a que se chegara, mas do ideal íntimo a que se aspirava. Com efeito, o que unia este grupo de homens bem instalados na vida e aparentemente bem-sucedidos nas suas carreiras era a desilusão com o ideal de civilização que tinham desejado para o país e a conclusão de que era preciso regressar ao Portugal profundo. Ao mesmo tempo, são os criadores do primeiro discurso profundamente crítico da realidade portuguesa e uns inventores, não é? De uma outra mitologia que ainda não acabou de cumprir a sua função. Quer dizer, que é o Portugal chamado profundo, esse Portugal que eles vão reabilitar alegoricamente, não é? Com as comidas de Tormes, com as paisagens, com este Portugal, não é? Que não tinha sido, que tinha passado incólume, não é? Mesmo diante desta revolução realmente industrial, que afinal de contas eles próprios tinham verificado que não trazia só bens, mas que estava a conduzir também a humanidade para confrontos, não é? De uma natureza ainda mais terrífica do que aqueles que nós conhecíamos no passado, não é? E eles de algum modo intuíram um pouco isso, como Nietzsche intuiu de uma outra maneira. É, no entanto, com muita ironia que na cidade e as serras essa retrata o reencontro do homem civilizado com a natureza, porque ele tinha consciência de que esse era mais um conto, tal como tinha consciência do logro dos partidos e do desacerto dos grandes movimentos de massas. Em 1891, Portugal é confrontado com o ultimato britânico. A coroa entrega à Inglaterra territórios africanos que os portugueses consideravam seus. O país inteiro indigna-se em manifestações de ódio contra a Grã-Bretanha. Quer cortar relações, declarar a guerra. Essa acha tudo um disparate. Antero, o homem dos grandes ideais, funda a Liga Patriótica do Norte e meses depois suicida-se. Outros intelectuais aderem ao Partido Republicano. O ódio aos ingleses transformara-se em ódio à coroa portuguesa. A 31 de janeiro de 92, dá-se a primeira revolta republicana em Portugal. Mas essa não confia nos revolucionários. Essa de Queiroz, nos seus romances, pinta muitos daqueles republicanos e socialistas e anarquistas e propriamente o retrato que ele faz deles não é muito lisonjeiro. Ele tem um grande ceticismo em relação a essa gente. Eu creio que essa Queiroz é alguém que quer, por um lado, a revolução, isto é, quer a mudança, mas por outro lado percebe-se que o meio para chegar a essa total mudança, que era a subversão, só pode dar numa coisa pior, porque ele não tem confiança nos seus conterrâneos e naqueles republicanos que ele conhece, e naqueles revolucionários e socialistas e anarquistas que ele conhece. Portanto, aquilo só pode dar numa coisa bastante pior. Portanto, o que ele acaba por ser é aquilo que da maneira como ele se define no texto que ele escreveu sobre a Rainha Dona Amélia, um vago anarquista entristecido e mais ou menos inofensivo. Enfim, ele diz isto também para que não o tomem por um cortesão, portanto, é atender. Mas é um pouco o que ele é, quer dizer, é alguém que não acredita, por assim dizer, na ordem estabelecida, mas, por outro lado, também não acredita nos meios para chegar a uma outra ordem. O vago anarquista entristecido dedica-se a escrever vidas de santos muito peculiares. São santos portugueses da Idade Média que levam uma vida simples e despojada,
em comunhão com a natureza, a servir os pobres e os destituídos da terra. Estes santos nada têm a ver com os luxos e as honrarias da Igreja Católica e têm tudo em comum com Cristo e com a mensagem humanista do cristianismo. Essa continua a viver em Paris, a vida pacata de sempre, rodeado da família e entretido com os amigos. O seu estado de saúde degrada-se. Toda a vida ele fora magro e frágil. Com frequência queixava-se de problemas intestinais, provocados talvez por uma bacilose. Os médicos aconselhavam-lhe as termas, mas não tinha melhoras, como confessava nas cartas à família. A 10 de agosto de 1900 regressa das termas muito debilitado. No dia 16 morre, em Paris, com 55 anos e uma obra imensa. Posso contar uma pequeníssima história que se passou comigo? Que eu estava doente dos olhos, não podia ir ao convento. Como o meu pai dizia, à pândiga do convento, porque eu gostava muito e estudava bem, etc. E depois fui esperá-lo quando ele vinha do consulado. E ele disse-me, então, passaste o dia? Mas sei-me. Massaste? Filha, nunca digas uma palavra assim. Há tanta coisa para a gente se divertir, se entreter. O quê? Olha, estávamos no escritório dele e apontou para a janela. Até o dançar das folhas. Nunca mais me massei. A limpidez da escrita e a audácia do olhar. A verdade é que ele teve a audácia de imaginar, né, o que era então inimaginável. E essa parece-me que é a maior virtude de um poeta, de um criador, de alguém que não está no mundo só para ver os outros.